Universidade Rinodê, áudio da semana. Tenha suas metas bem definidas. Jenison Carvalho e Jaqueline Palma, Imperiais True Stars do Rinodê Group. Boa tarde, Edu. Incrível. Toda vez que eu escuto você contando um pouco dessa história, desse dia, eu lembro até hoje, né, que o evento inteiro não era muitas pessoas, era um evento pequeno, mas quando eu estava contando um pouco da nossa história ali, eu lembro que praticamente todo mundo que estava no evento começou a chorar, porque de fato a gente sabe do que esse negócio pode fazer. E o mais incrível que eu olho hoje é o quanto esse negócio é poderoso, o quanto ele pode tirar você de uma vida comum, de uma vida simples ali, de rotineira, para uma vida extraordinária. Era exatamente esse horário de meio-dia que a gente parava, meio-dia e meia, a gente parava embaixo do pé de árvore para poder almoçar. Então você falando já veio aqui, já lembrou, já eu falei assim, nossa, era exatamente 15, 16 anos atrás, nesse horário a gente estava parando embaixo do pé de árvore com Fiat Uno para poder almoçar. Era almoçar não, né? Comer um biscoitinho, tomar uma água fresca, porque aqui no Nordeste, gente, tá 40 graus na sombra. O verão chegou, somos uma empresa solar. E quando eu penso, né, nesses momentos, era um momento que geralmente na AGR é um momento que as pessoas não marcam, né, para apresentar um plano, um compromisso no almoço. Então a gente tirava aquele momentinho para relaxar, para respirar, para revisar, né, a nossa agenda, para revisar as nossas listas de contato, para estar ligando para as pessoas, para estar confirmando as visitas a parte da tarde e assim por diante. Então, reviver essa história ela é muito emocionante. Por quê? Porque logo depois que a gente conquistou, né, o diamante, a gente pensou. Eu vejo, né, que tem pessoas que elas acabam, quando chegam numa meta, ela deslumbra aquele momento e perde um pouco do time. E esse negócio é um negócio de pessoas que tomam a decisão e essa decisão ela precisa ser mantida. Porque meta, desafio, sempre vai existir, né, Gênesis, na Com vida de uma certeza. pessoa que busca. Gênesis até lhe diz que meta, a gente tem uma e logo depois a gente já tem que ter outra em seguida. Então a gente sempre foi um casal Eu imparável. divido em três etapas, já que início, meio e conclusão, nunca fim. Tem muitas pessoas que faz uma meta, né, cria um objetivo e bota início, meio e fim. Fim acabou. Então é início, meio e conclusão. Quando Concluiu, bota esse fim aí, lascou com tudo. Por quê? Porque nós somos uma empresa de marketing de rede, que nós temos um plano de carreira. Gente, até chegar lá no topo, porque todo mundo tem muita coisa para desenvolver, para crescer, para realizar sonho. Então não existe esse negócio de fim, né? De início, meio e fim. É início, meio e conclusão e vai vir uma outra. E qual é o próximo nível? É o duplo diamante. Quando você sai, né, da mentalidade que você chega em determinada meta como o diamante só te mostra que você pode mais, que você pode duplicar. Agora você vai duplicar o quê? Líderes. Você se faz líder, você se torna líder, e a partir do momento que você toma essa decisão de ir para o duplo diamante, é o momento onde você vai construir de verdade a sua liderança. Porque enquanto você está ali como um diamante na sua rede, na sua organização, vai ter muito mais pessoas que vendem do que pessoas que duplicam o marketing de rede, que está ali duplicando a liderança. Só que quando você decide, a primeira coisa que você tem que ver na sua equipe, quem quer como você, quem quer crescer. Então anota isso, você que quer ser um duplo diamante. Primeira coisa que você precisa é identificar na sua equipe quem quer crescer junto com você. Quem quer ir para um próximo nível? Quem é que quer bater o ouro, o safira, o diamante? E você vai trabalhar as estratégias que a Rinode já colocou. E como é que a pessoa vai definir uma meta, um planejamento, se não sabe o básico, que é o conceito, que é o critério para se construir um duplo diamante? Então, você chega como duplo diamante, agora, nesse período que a Rinode colocou essa campanha, já vai participar da convenção.
você vai ser reconhecido na próxima convenção, né, Jenison? Com certeza. E a pessoa vai subir no palco, vai poder contar a sua história. E outra, o bacana disso tudo é que você vai criar um movimento e que na Rinode ninguém cresce sozinho. Você cresce e a sua equipe cresce também. Ô, Jaque, é fundamental isso que você está falando, porque, assim, para você seguir para algum lugar, para você se direcionar para algum caminho, você precisa saber a direção que você está indo. Não adianta você sair de qualquer jeito, não adianta você pensar e ficar aquele bobo motivado, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, mas você não sabe para onde você vai chegar, então você nunca vai chegar. Então é fundamental você saber dos critérios, e já que está reforçando aqui, mas tudo isso está escrito. Tá no Não é um manual. segredo, porque às vezes as pessoas ficam perguntando pra gente, mas conta qual que é o segredo. Não o mais legal de tudo é que não existe segredo nesse negócio, né? Existe estratégia. Existe decisão e existe estratégia. O que eu vejo que muitas pessoas hoje, Jaqueline falou sobre isso aqui, né? Vejo que muitas pessoas falam assim, como é que eu vou chegar e eu vou encontrar pessoas? Jaqueline falou sobre isso. Você entrar no negócio e descobrir quem são as pessoas que estão com a mesma vontade de você de crescer. Só que o que é que acontece hoje? Existem várias pessoas que elas estão saindo para as ruas, Jaque, buscando alguém que já quer duplicar. E você não vai encontrar ninguém pronto. A gente não encontrou as pessoas prontas. A Rinode, junto com o trabalho de liderança, foi formando as pessoas. Então, primeiro, antes de você pensar em encontrar alguém pronto lá fora, para ele já vir, gente, se eu não consigo ir para a rua, eu não acho ninguém que quer fazer o mesmo que eu faço hoje. É lógico, as pessoas elas não sabem qual o objetivo que você tem, as pessoas não sabem para onde esse negócio pode levar. Quem está fora não conhece o mercado. Então, o que você precisa fazer para você encontrar essas pessoas? Trazer muitas pessoas. A gente patrocinou muitas pessoas. Então, não adianta você ficar pensando em crescimento se você não pensa em se lapidar e lapidar outras pessoas. Jaqueline falou sobre isso. Quando você chega no nível de diamante, você descobriu qual que é o caminho. Né? O diamante, as pessoas falam assim, cheguei no diamante, as pessoas têm o objetivo de chegar no diamante, e ela fala, cheguei no diamante, alcancei o ápice do negócio. E não, ali você descobriu qual que é o caminho. Ali você abriu, sabe quando a gente estava em viagem agora em Gramado com a família, essa semana a gente estava falando sobre isso, né? Como que é interessante, antigamente para a gente ir para os lugares, a gente abria um mapa, lembra, Edu? A gente abria um mapa, era um mapa de tipo caderno mesmo, assim, você ia pro lugar, você abria o mapa assim, peraí, deixa eu olhar para onde é que eu vou. Chegava no lugar, ficava parando o carro, perguntando para as pessoas onde fica o tal lugar. Hoje tem tudo pronto, tem o Waze, tem o mapa Google, tem um monte de coisa. Então, quando você chega no nível de diamante, traduzindo lá do passado, você abriu o mapa. Sabe, você abriu o mapa e falou assim, poxa, agora Eu sei o caminho. agora eu tenho inúmeras possibilidades, eu sei qual que é o objetivo, eu sei para onde que eu estou indo, e eu tenho inúmeras possibilidades e por vários caminhos, e por várias estratégias eu posso alcançar. Então o diamante é um nível que ele starta o seu negócio. As pessoas costumam falar que é o início do fim da pobreza, né? Mas o diamante ele é a abertura de uma prosperidade. E o que é que você precisa fazer quando você chega no diamante? Distribuir essa prosperidade para outras pessoas, que é o caminho para o duplo, que é o caminho para o triplo. A gente veio hoje com o objetivo de falar sobre o duplo diamante, mas não dá para você falar sobre crescimento e não falar sobre todos os caminhos. Toda estrutura. Toda estrutura. Outra coisa que vale ressaltar aqui, que não existe o caminho perfeito, existe o caminho que você vai percorrer, existe o caminho que você vai escolher trilhar. Não existe caminho perfeito. Hoje estamos na era do digital. É 100% digital. É 100% presencial. É híbrido. Pode ser de qualquer forma. O que importa é que você faça. O que eu vejo é que muitas pessoas hoje elas querem só falar e não querem fazer. As pessoas não estão dispostas a pagar o preço que a gente pagou lá atrás. E muita gente não gosta nem de falar a palavra pagar o preço. Gente, é para pagar o preço mesmo. Porque tudo tem um preço. Tudo tem um preço, né, Jaque? Quem fala, porque as pessoas não querem mais ouvir essa palavra, pagar o preço. Se não pagar o preço, não vai viver a vida dos sonhos. Porque geralmente é isso, são as renúncias momentâneas para prazer permanente. Eu e o Gênesis, nós vivemos uma vida incrível, a vida dos sonhos. Por quê? Porque durante mais de 10 anos, a nossa trajetória, a gente abriu mão de muitos prazeres
temporários, momentâneos, porque a gente sabia o que é que a gente queria. A gente não perdeu o foco, a gente manteve o foco, manteve a direção, manteve o ritmo, manteve a disciplina. Ah, vem aqui numa festa, vamos ali num churrasco, bora ali num Não aniversário. existia isso A lá no gente era passado. aqui, olha, não é porque não existiam os convites, não era porque o mundo. Gente, o mundo, sempre que foi mundo, sempre teve distração, certo? Mas a nossa decisão de atingir resultado para a mudança da nossa vida, da nossa família, falou mais alto. E para isso, a gente teve que fazer renúncia e pagar um preço. Ô, Jaque, outra coisa, a gente conta a nossa história, né? Que inclusive Edu falou aí no dia que eu fui fazer o evento sobre essa história, mas, gente, a gente não parava. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, a gente não parava embaixo de um pé de árvore para abrir um pacote de biscoito e pegar ali uma água aí, ou um Danone daqueles de pacotinho que a gente furava, que era tipo aqueles pacotinhos de leite que a gente furava e chega, ficava salgada a boca do dedo nosso, né? A gente não parava para fazer isso por falta de dinheiro de almoço, não, tá? A gente tinha o dinheiro para almoçar, só que a gente preferia botar combustível no carro, Comprar produto. comprar produto, sabe? E Escolhas, são escolhas. escolhas. A gente poderia, naquele momento, a gente vender um perfume, poderia pegar essa grana. Ah, eu Já mereço, né? vamos, Tipo assim, porque eu o povo, mereço, o porque povo tá na era do merecer. eu mereço. Não, eu não vou só trabalhar, eu mereço. Eu vou lá e eu vou Vou almoçar. comer na Não, churrascaria. não dá para eu também passar necessidade. Você Eu não escolhe. via necessidade, eu via construção. A gente via foco, construção. E a gente poderia, muitas das vezes, pegar esse dinheiro e ir almoçar. Mas a gente falava assim: não, vamos economizar no almoço e vamos botar combustível. Porque Jaqueline falou sobre isso também. A gente pegava esse horário do almoço para ir olhar a agenda da tarde, que na maioria das vezes, praticamente mais de 90% das vezes, a gente não sabia qual que era o destino. Porque a gente não tinha agenda. As pessoas ficam assim: ah, mas eu já falei com todos os meus contatos. Deixa eu lhe falar uma coisa: os seus contatos, a maioria deles vão te julgar. Faz contato frio, vai falar com pessoas que você não conhece. A maioria das pessoas que fizeram o nosso jogo virar, que fizeram a coisa acontecer, a maioria delas, 99% das pessoas, foram as pessoas que a gente não conhecia, que a gente conheceu ao longo do caminho, que a gente ia para uma cidade e muitas das vezes você fala assim: ah, mas como é que eu vou para uma cidade sem conhecer ninguém lá? Como é que eu vou investir tempo, investir dinheiro, botar combustível em um carro para ir para uma cidade do interior sem ter nada agendado? Por muitas e muitas vezes A a gente maioria, fez a isso. maioria. Por muitas e várias vezes a gente fez isso. Sabe por quê? Porque em casa a gente sabia que a gente não ia conseguir nada. E que os nossos contatos já falaram não e nos julgavam a partir da nossa decisão de fazer esse negócio. Então, qual foi a nossa decisão, nossa opção? Buscar contatos frios, pessoas que não conheciam a gente. Então, a gente teve essa coragem, né? A coragem realmente de investir o nosso tempo e o nosso dinheiro, porque é uma questão também de investimento. E tem gente, Gênesis, que não cresce porque realmente fica com esse medo, né? E medo é ladrão de sonho, de investir, de ir para um interior, de ir para um outro bairro, e fica se limitando sempre. Ah, vou trabalhar aqui no digital. Gente, o digital é bacana, mas nada vai substituir o olho no olho, fazer aquilo que funciona, que é Ó, visitar as pessoas e nas casas das ô pessoas. Jaque, se o digital fosse 100% para o sucesso da humanidade nos negócios, a gente não tinha voltado com as lojas presenciais. Terminou a pandemia, tá tudo funcionando. Então, significa que se estava suficiente, a gente não teria voltado para esse modo. Porque o modo presencial ele tem custo. Mas por que que inúmeras empresas voltaram a trabalhar no presencial? Por que que inúmeras Escritórios, lojas, né, que tomaram pois para é, ser tiveram que retomar? Por que volta. que, por que que elas fizeram isso? Você acha que é porque não traz resultado? Muito pelo contrário, é porque eles sabem que a única forma de fechar negócio melhor, assim, com mais agilidade, com mais precisão, é no presencial. Isso é insubstituível. Isso é indiscutível. Então, assim, quando a gente olha para a nossa trajetória, e eu vou ser bem, Edu, eu vou ser bem assim, bem direto mesmo, sabe? Você hoje, aí agora, eu quero que você reflita isso. Talvez você está agora nesse momento pensando assim: ah, mas eu não saí, eu não viajei para um interior, eu não fui para um bairro, eu não fui para. Porque eu não tenho dinheiro, e você está almoçando. E você está almoçando. Então você tem dinheiro. Se você está comendo, você tem dinheiro.
Então, olha qual foi. Não estou falando para você não comer, não, tá, gente? Deixa de loucura, para de paranoia e deixa de viagem. Eu estou falando o que eu fiz. Se você quiser tomar como exemplo, aí é uma escolha sua. Mas o que eu fiz com o dinheiro só do almoço, eu não almoçava. Porque a nossa prioridade, sabe o que era? Construir os nossos sonhos. Sabe por quê? Porque quando a gente tinha uma visão muito clara do que a gente estava buscando, quando chegava na hora que a gente estava ali para decidir o que é que a gente vai fazer, a gente tem R$ 100 aqui. Ou eu, inclusive, deixava de pagar contas de casa para poder investir no negócio. Às vezes as pessoas ficam assim: ah, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu tô apertado, eu não sei o que fazer, não sei o que, não sei o que. Aí tá indo, tá com tudo em dia, tá indo para tudo que é lugar e tá apertado para trabalhar, porque para trabalhar as pessoas gostam de botar desculpa, para curtir ninguém faz isso. Então, o que é que a gente fazia? A nossa decisão era: vamos investir no negócio. Se tá difícil para você, se a coisa tá ruim para você, a única saída é você fazer com que o seu negócio funcione. Porque se você não fizer com que o seu negócio funcione, você não vai sair da situação que você está. Então, o foco tem que estar 100% no resultado que você está buscando. Então, isso era muito claro para a gente. Muitas das vezes, a gente não sabia para onde ir, o caminho que a gente ia percorrer, mas era muito claro na nossa mente que a gente ia chegar em um objetivo que era realizar sonhos. E a gente veio realizando sonhos. Chegamos no duplo diamante e é importante você entender a importância de cada coisa. Às vezes você chega no nível de diamante e você fala assim: ah, gente, mas eu ganhava um salário, hoje eu estou ganhando 5 mil, 10 mil com vendas, com bônus, R$ 7.000, R$ 6.000. Para mim tá bom se continuar assim. Durante 3, 4, 5 anos eu resolvo minha vida. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que é um diamante, você precisa pensar em ir para o duplo, você que é duplo, você precisa pensar em ir para o triplo. Você que está na Rinode, você precisa pensar em avançar por alguns fatores, por alguns motivos. Um deles, já que a gente já falou, você vai ter reconhecimento. Então, o reconhecimento é fundamental para o teu negócio, para as pessoas que estão no negócio, para você mesmo, para a empresa. O reconhecimento ele é extraordinário, né? A viagem de duplo diamante. Mas você vai criar um momento com sua equipe. Já que falou sobre isso também, você vai criar um momento ali de crescimento com a sua rede. E o principal disso, você vai trazer visibilidade externa. Quais são hoje os negócios que estão estourando de crescimento? O mercado está muito louco. Depois da pandemia, a gente viu aí que tem inúmeras situações de empresas e vários desempregados aí que estão numa situação muito difícil. Então, se você pensa no crescimento e esse negócio te possibilita, porque o nosso negócio, já que ele é tão incrível, que o investimento é o seu tempo que você vai fazer, porque você pode, com um investimento muito baixo, a gente provou isso, você pode, com um investimento muito baixo, construir um império. Então, mais a sua decisão, é o seu tempo, é o seu foco, sabe? Então, o nosso negócio ele é surreal. Então, você tem que tomar uma decisão de crescer. Isso vai trazer visibilidade externa. Todas as vezes que a gente teve uma viagem da Rinode, todas as vezes que a gente bateu uma meta, quando a gente voltava para nossa cidade, aquelas pessoas que não acreditavam na gente, porque, como eu te falei, a maioria das pessoas que você conhece vão duvidar, vão te criticar, vão te julgar, e não tem problema nenhum, elas estão certas, elas estão do outro lado. Do outro lado você não tem poder nenhum. O que você tem poder é sobre o seu lado, é a sua vida, é a sua família, é a sua história, sabe? Então, a decisão que você tem que tomar é: eu vou crescer. E quando você volta de um resultado como esse, o que que acontece? As pessoas falam: caramba, Jaque, fulano tá crescendo, ciclano tá crescendo, fulano viajou, ciclano viajou, e tudo aquilo gerava o quê? Um outro momento dentro do negócio. Ou seja, eu movimentava o meu negócio internamente e externo. Então, você traz visibilidade externa. E o que eu estou notando, né? Os nossos duplos diamantes que voltaram agora de Cancún é uma das redes que estão mais crescendo, porque eles estão pegando esse movimento, é onde as APMs estão mais cheias, porque pega aquele momento de crescimento e você muda completamente a história, né? O ritmo da sua equipe. Quem vai ditar o ritmo de crescimento é você. Por isso que eu até falei: gente, olhe, observe na sua equipe quem quer crescer. Porque eu e o Gênesis, a gente sempre, no nosso tempo, foi voltado para essas pessoas que falavam: olha, eu quero crescer também, vamos lá. E a gente sempre trabalhou assim. E assim, muitas das vezes você pode estar pensando aí, né? Poxa, gente, mas eu já paguei tanto preço na minha vida. Por exemplo, eu tenho 39 anos, vou fazer 40 anos agora. Eu estava lá em Gramado, eu estava conversando com um rapaz lá,
que estava trabalhando em um dos parques que a gente foi. E aí eu comecei a falar da Rinodê e tal, aí ele começou a falar um pouquinho, que ele já conhecia, e aí eu falei um pouco da minha trajetória, eu estava mais a minha filha na hora, mais a Gabriela, e o cara ficou emocionado. Eu não falei quase nada. Gabriela começou a falar e ele ficou. Meu pai era garçom, não sei. O cara não acredita e você tá aqui. Gramado é um dos lugares mais caros que tem hoje de viagem no Brasil, gente. Então o cara ficou impressionado. Ele falou: Você fez tudo isso com a Rinodê e tal. E como é que faz? Aí eu orientei a ele como é que faz para desenvolver o negócio. Peguei o contato dele, a gente tá conversando. Mas olha que interessante. O mercado, ele está de fato necessitado. As pessoas estão procurando oportunidade. Nós somos uma ferramenta e uma grande oportunidade. Então, o que você tem que pensar é que quando você avança, quando você vai para um duplo diamante, quando você vai para um diamante, quando você vai para um triplo diamante e você tem reconhecimento, tanto a sua equipe cresce, quanto você cresce de forma mental. Porque se você me perguntar assim, qual que é um dos maiores desafios que a gente pode enfrentar em um modelo de negócio? Não é você não conhecer o negócio, não é você não conhecer os critérios, não é você não ter pessoas que você conheça te apoiando, não é nada disso. Porque isso aí faz parte da rotina nossa diária. Você vai ter que, se isso é uma Desenvolver, dificuldade para né? você vai ter que se desenvolver, isso vai ter que se transformar em algo comum. Resolver problema para a gente é algo comum. Tem pessoas que pegam um problema, ela trava ali, não consegue fazer mais nada e fica depressiva e vai para a cama com um problema. Então, no marketing de rede, uma das coisas que eu aprendi é: quer crescer, aprenda a lidar com os problemas. Os problemas vão existir e você vai pegar todos eles, resolver aqueles que são produtivos, os que não são produtivos, você vai botando em um canto ali e vai construindo a sua escada Para o do sucesso. sucesso. Então, o que você precisa entender é que na trajetória até chegar às graduações, isso é fundamental, isso é importante, resolver problemas. E quando você alcança os objetivos, motiva você, motiva a sua rede e o principal, que para mim é um dos maiores desafios, a sua mente. Porque mesmo sem ter condição financeira, a gente sempre se recompensava. A gente deixava de almoçar para investir no negócio, a gente deixava muitas das vezes de jantar, né? Deixava muitas das vezes algumas coisas para trás, porque o nosso foco era produzir o negócio, mas sempre, Com sempre, sempre, metas. a gente ia lá, sempre a gente tinha metas claras ali, meta de pequeno e médio prazo. Para quê? Para nossa mente falar para gente. Tá Tá funcionando. funcionando. Tá dando Sabe, certo. tá dando certo. A gente pegava, ó, Jaque, vamos trabalhar para esses próximos 2 meses a gente comprar um jogo de talheres. E a gente trabalhava, parava numa hora do almoço, comia biscoito pra gente comprar o jogo de talheres. Com 2 meses a gente tava lá com os nossos talheres na nossa mesa. Por mais que era muitas das vezes macarrão com salsicha que a gente botava de noite quando chegava em casa, mas a gente tava com um talher novo na mesa. Então a gente olhava para aquilo ali e falava assim, tá recompensando. Então sempre a gente pensou em algo de construir algo que fosse longevo. As pessoas elas querem entrar no negócio hoje, elas querem ter resultado hoje, elas querem bater diamante amanhã, elas querem ganhar dinheiro para ontem, e se ela não ganhar dinheiro, ela já fica desmotivada, ela já quer parar, e tem desafios, ela já quer parar, né? Então você tem que pensar que isso aqui é uma empresa, que você é um empresário, que isso aqui você vai construir de 2 a 5 anos, de 5 a 10 anos. Você pode estar pensando, Gênesis, mas eu já tenho 5 anos que eu abdiquei de muita coisa para estar aqui. O cenário é outro, o país é outro, o cenário é outro. Mas a pergunta é: você já está onde você quer? Se você não está onde você quer, significa que você precisa continuar abdicando. Porque se você Aprendendo. aprender e começar a buscar caminhos com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que vai te ajudar a romper essa barreira, sabe? De você chegar no resultado, de você chegar no objetivo que você quer. Porque o que é que acontece, como a gente estava falando? As pessoas elas ficam, se confortam, elas falam assim, mas eu mereço. Mas é porque eu mereço. Só que você não está onde você quer ainda. E você já está falando que você já merece. Então você mesmo já está mandando de forma inconsciente mensagem para o seu cérebro, mensagem para sua energia interna, falando assim: poxa, eu mereço porque eu já trabalhei para caramba, eu mereço. E quando você para de crescer, é porque geralmente você está pensando nisso. Eu já trabalhei muito, eu já paguei muito preço. Eu não sei se. Aí você já começa a entrar no quê? Na dúvida. Eu não sei se é isso mesmo. Será que eu vou Será que chegar? eu vou chegar? Aí entrou no caminho da dúvida, amigo. Eu vou te É. falar uma coisa, vai ficar muito mais difícil. Então, você tem que pensar unicamente no seu objetivo. Quer ir para duplo diamante? Tem os critérios, tem o trabalho. Não pense que você vai encontrar pessoas prontas. Vai trazendo pessoas que vão revender, vai trazendo pessoas que vão consumir, vai trazendo pessoas. Quanto mais pessoas você tiver,
melhor vai ser a sua seleção. A seleção ela vai acontecer de forma natural, porque quanto mais pessoas você tiver dentro do seu negócio, mais movimento você vai estar. Quanto mais movimento você estiver, mais resultados você vai obter. Quanto mais resultados você vai obter, mais pessoas você vai atrair. E isso é uma bola, isso vai girar e vai fazer com que você tenha resultado. Então, eu vou te falar uma coisa que para mim, muitas das vezes algumas pessoas acham um pouco meio que forte isso, ou um pouco, sei lá, que arrogante, mas para mim é fundamental. O resultado que você tem hoje é o que você mereceu até aqui. O resultado que eu tenho hoje é o resultado que eu mereci estar até aqui. Então eu não, por exemplo, eu fico até meio que estressado quando eu vejo alguém reclamando, porque, gente, motivos para reclamar a gente tinha muito. Eram vários. Só que o nosso foco sempre foi em ter resultado. Eu nunca quis ter razão. A gente sempre quis ter resultado. Tem um monte de pessoas cheia de razão, sabe? Cheia mas eu mereço. Ah, não, mas eu já cheguei até aqui. Não, mas eu não vou pagar mais esse preço. Ah, mas a Rinode... Cara, presta atenção numa coisa. O negócio ele vai continuar por 5, 10, 15, 20, 100 anos. A pergunta é, você vai permanecer aqui? Eu sei de uma coisa, as pessoas que permaneceram com a gente até aqui, as pessoas que estão focadas e permaneceram até aqui, elas mudaram a vida delas. Então, eu não sei se você... Eu conheço várias pessoas... Sabe o que eu acho? Eu acho mais. Eu ia falar uma palavra, um palavrão. Sabe o que eu acho mais, sei lá, observar pessoas com tanto potencial, Gênesis, e morno no negócio. Você tem tanto. Ei, você que está me escutando, você tem muito potencial, mas às vezes, porque você está se comparando, olhando para trás, Ou até mesmo ouvindo alguém, né? ouvindo alguém, você está deixando de crescer, deixando de colocar a sua energia onde você merece, que é no seu crescimento, para deixar de fazer algo para o seu futuro e para o seu sonho. Então, olha. Eu e o Gênesis, a gente decidiu, foi colocar nossa energia naquilo que vai transformar o nosso negócio. E eu fico observando também, Gênesis, a questão também do comportamento. Porque eu tenho certeza, já teve aqui Iago Molina, já teve aqui o Elton falando, e agora é aqui a gente. E você vai notar que todos esses eventos que vão acontecer no horário do almoço, todos os líderes, top líderes da Rinode, eles vão ter um fator determinante que é o comportamento, que é o trabalho, que é a disciplina, que é a constância, que é realmente, ao invés de ficar parado, né? Muitas das vezes, para observar, a pessoa vai lá e se movimenta. Então, é se movimentar e se movimentar com responsabilidade. Por exemplo, a Rinode lançou a convenção. E agora, você que disse que vai ser um duplo diamante, quantas pessoas da sua rede, da sua equipe, vai com você para essa convenção? Quantos ingressos você já comprou? Você já comprou o seu ingresso? Porque a gente Como é que tem. funcionava antes já com a gente? Gente, sabe como é que funcionava? A Rinode lançava e a gente já ia lá e já comprava os nossos ingressos. Eu comecei Não comprando. era só o nosso, não. Não, isso que eu ia falar. Eu comecei comprando de 50, 100, 200, até um evento de comprar 1.000 ingressos. Eu não sei qual é o tamanho do seu negócio, mas não dá para você achar que as coisas vão acontecer sem você ter o comportamento certo. É o comportamento com compromisso, com responsabilidade. Então, se a empresa está preparando um evento para os qualificados, quantos qualificados da sua rede vai com você para esse evento? Porque o seu negócio ele vai ser medido pela quantidade de pessoas que participam dos eventos. Então, você que vai ser o próximo duplo diamante, você tem que ter essa consciência, essa clareza, que nada adianta você falar que vai para uma convenção, e se você vai ir sozinho, se você já é um líder, se você está liberando, né, um macho, um prata, um ouro, ainda bacana, mas a partir de safira, diamante, duplo diamante, gente, você já tem que levar uma galera, você tem que levar um time junto com você. Você tem que ir aí e falar, peraí, essa convenção vai definir os próximos anos da minha carreira na Rinode. Porque como o Gênison falou, do que adianta você falar que está dentro, tô dentro da Rinode, estamos junto, e você não tem um comportamento.
Então você está morno aqui dentro. Nem Deus se agrada com pessoas mornas. As coisas da sua vida só vai virar quando você ficar quente, quando você colocar as coisas para rodar. O movimento é aquecido, o movimento ele precisa dessa energia. Então você tem que colocar energia na compra do ingresso, colocar energia. Quem são as pessoas que vai crescer junto com você? E ter essa definição, essa clareza, ela é importante. Eu nunca fui para um evento da Rinode que eu não soubesse olhar ali no meu mapa de rede para falar, olha, aqui vai ser para Master, aqui vai ser para os meus pratas, para os meus ouros, Sabe quem que você vai levar, né? saber ter essa clareza. Então, isso é importante. E muitas das vezes aí você fica procurando na sua rede, mas deixa eu ver quem tá na minha equipe. Na focado. pegada, Deixa eu né? ver quem tá na pegada. Mas nem você tá na pegada. Então como é que você quer encontrar alguém na sua rede? Não, mas eu preciso me motivar para encontrar alguém na minha equipe e na pegada. Preste atenção, a primeira pessoa da sua equipe que tem que estar na pegada é você, meu amigo. É a primeira pessoa da sua rede que você precisa entender que tem que estar na Compre pegada. isso hoje, já coloca lá nos seus grupos. Já bota, você que puxa, você é o líder, entenda, você é o líder e você precisa ter a postura de líder, você precisa ter o papel de líder. Pra gente finalizar aqui, que a gente já tá com o tempo estourado, eu vou até falar uma frase que Jaque falou aqui, que tá escrita de um treinamento que ela fez agora recente. Ela escreveu aqui, ó, os olhos são cegos quando a visão não é clara. Vou repetir. Os olhos são cegos quando a visão não é clara. Ah, Genilson, mas eu não tenho uma visão, eu não sei, eu não consigo enxergar. Faça como eu. Procure alguém que está na visão e siga essa pessoa indiscutivelmente. Foi o que eu fiz com o Sandro. Falei, Sandro, não consigo enxergar. E aí Sandro falou assim, eu tenho a visão clara. Me segue e eu decidi seguir. E sem questionar. Porque quando você decide seguir, você tem que parar. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tô junto. Eu vou seguir o meu líder, eu vou seguir a Rinode. Mas ela vai seguindo e reclamando, seguindo e fazendo raiva. Só que quanto mais você faz isso, mais você se afasta do sucesso. Porque a gente não quer pessoas que só reclamam, a gente quer pessoas que também reclamam, porque é importante isso, mas a gente quer pessoas que querem caminhar no mesmo lugar que a gente está indo. Imagina você ir fazer uma trilha, aí entrar aí no meio do mato e fazer uma trilha, e você tá com uma pessoa ali, a pessoa não quero ir, e não sei o quê, e reclamando, e tá calor, tá quente, e tô com fome, mas Gênesis, eu tô cansado, Gênesis é meio-dia, eu tô com sede, e esse calor, mas tá chato, eu tô descalço, mas eu tô sem bota, e não sei o quê. Você já pensou isso acontecer? Nenhuma trilha? Então, se você falar assim, eu tô cansado, mas Gênesis, eu tô aqui com você, cara, me ajuda. Não é muito mais fácil, não é muito mais simples de entendimento você falar assim, cara, me ajuda. Sabe, eu acredito que um dos principais pontos para uma pessoa crescer em um negócio de marketing de rede é ela ser humilde. Seja humilde, tenha humildade para aprender. Se você está precisando de ajuda, pede ajuda para sua linha ascendente, pede ajuda para sua liderança, pede ajuda para a Rinode. Mas ó, deixa eu falar uma coisa para você, não é pedir ajuda, não é pedir dinheiro não, tá? Que a gente não está aqui para dar dinheiro, a gente não é banco não. A gente está aqui para te ajudar você a vencer na sua vida. A gente está aqui para ajudar você a transformar e realizar os seus sonhos. E ajudar também pode ser uma estratégia, também pode ser pegar você ali pela mão e falar, cara, você está com o pé doendo, a gente vai te ajudar. Bora fazer uma reunião. Vamos te ajudar. Agora, o que eu vejo pessoas hoje é querendo ter o resultado que já tiveram um dia lá atrás, fazendo muito menos do que elas fizeram um dia lá atrás. Elas querem que o resultado caia do céu. Não, mas é porque eu já fiz lá atrás. Sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, nem sequer o do presente. Então, vou repetir de novo. Os olhos são cegos quando a visão não está clara. Se você não está com a visão clara, procure hoje alguém que está com a visão clara. Você acabou de ouvir Tenha suas metas bem definidas com Genilson Carvalho e Jaqueline Palma, Imperiais 3 Stars do Rinode Group.